Santo Deus, Santo Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu amo tanto esse louvor. Seja o centro. Eu lembro que quando eu me converti, muitas madrugadas eu passava ouvindo louvores, né? Porque eu tinha muito medo de dormir. E então eu colocava o fone e ali ficava ouvindo a noite toda. E quanto que esse louvor eu ouvi me sustentou tanto tempo. Deixa eu colocar aqui o santo para sempre. Como que tem sido para vocês esses dias? Quem puder digitar aí para mim, saber se Deus está falando contigo. Chegou ontem o microfone, mas falta um adaptador. Ah, Senhor. Hoje eu vou atrás para ver se eu consigo aqui pertinho de mim, pra gente poder usar já amanhã com o microfone, tá? Mas eu queria já orar pra gente já começar. Você que pode, feche seus olhos junto comigo, amém? Pai amado, Pai querido, Pai, obrigada por mais um dia estarmos aqui na Tua presença, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, se faz presente nessa manhã, fala conosco, Senhor, de forma especial, de forma como só o Senhor sabe fazer, Pai. Espírito Santo, Tu tens a liberdade aqui, nós temos uma programação, Senhor, uma palavra, mas do Senhor aqui é a fonte, então fala conosco, Deus, de maneira especial no dia de hoje, Pai. Senhor, restaura as nossas identidades, Pai, que a gente venha ter a certeza de que nós somos filhas amadas do Senhor, que nós somos criadas, Pai, que a nossa consciência, que fichas venham a cair de onde nós nos perdemos, Senhor, e que nós tenhamos a coragem de fazer o caminho de volta, Senhor. Pai, vai ao encontro de cada mulher, de cada homem, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra, que está, Senhor, meditando na Sua palavra, está se dedicando, Senhor, a Ti. Eu te peço, neste momento, Pai, fica conosco, Senhor, fala conosco de maneira especial, Pai, que nós venhamos voltar para casa, voltar para os braços do Pai, de onde a gente nunca deveria ter saído, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Vamos lá. Então, hoje o tema é onde foi que eu me perdi? Tá bom, Nica, já entendi que eu sou um projeto de Deus, que eu fui criada pelo Senhor com um propósito, eu fui criada para um propósito. Mas eu não vejo isso acontecer na minha vida hoje. Então, hoje a gente vai saber, vai entender onde foi que nós nos perdemos. Você que tem o Plenitude, página 55. Você que não tem, você vai abrir sua Bíblia em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Repetindo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, nós já sabemos que somos criados pelo Senhor à sua imagem e semelhança, com um projeto, com um plano, um propósito, e agora nós vamos falar aqui quais são esses planos que o Senhor tem para mim, para nós, para mim e para você. E são o quê? Planos de nos fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida e de não nos causar dano. Lembra que eu falei que Deus não planeja coisas ruins a nosso respeito? Ele tem planos de dar-nos esperança e um futuro. Então é isso que o Senhor tem para nós. E aí a reflexão do dia diz assim: se nossa vida é um projeto de Deus, se recebemos de Deus todos os dons para vivermos a vida que Ele planejou para nós, se fomos criados de modo especial e admirável, e se existe
uma missão para ser vivida por nós, para contribuir com o reino de Deus, porque alguns de nós têm vivido uma vida tão distante dessas verdades? Onde foi que nos perdemos? Onde foi que nos desconectamos do projeto original do Criador e passamos a viver uma vida sem propósito e distante dos planos de Deus para nós? A resposta está nas nossas memórias. Deixa eu colocar o Seja o Centro de novo. Calma aí. Então, a resposta disso, de onde foi que nós nos perdemos, foi nas nossas memórias. E aí ela continua dizendo: passamos por incontáveis experiências em nossa vida, desde o momento em que fomos gerados. Essas experiências são acontecimentos externos, mas que foram vistos, ouvidos e sentidos a partir das emoções produzidas por tais experiências. Tudo que eu vivi, ouvi e senti na minha vida, de modo repetido ou único, mas sob forte impacto emocional, produziu uma memória. E para cada memória, para cada experiência vivida, nossa estrutura emocional associa um sentimento e um significado emocional, ou seja, toda memória, tudo aquilo que nos aconteceu vira uma memória. E a memória, ela é carregada de sentimento e um significado que nós demos para aquele acontecimento. Então, a nossa estrutura emocional, ela vai e junta, né, esse sentimento ao significado emocional que nós demos. E o conjunto desses sentimentos, eles formam as nossas crenças. Então, tudo que eu ouvi, vi e senti, ele gera um sentimento, e o sentimento vem com um significado, e isso vai gerando as nossas crenças. Então, vai empilhando as nossas memórias e gerando crenças em cada um de nós. Crenças sobre o valor que temos, sobre a capacidade que temos de realizar e o que temos, a capacidade de realizar que nós possuímos. E aí ela conta uma história que aconteceu com ela. Eu vou contar um exemplo para facilitar a compreensão. Quando eu tinha 5, 6 anos, meus pais, por algum motivo, não conseguiram chegar à escola para me buscar no horário previsto. Eu vi todas as crianças irem embora e vi a noite chegar, as professoras se despedirem de mim e me deixarem com uma jovem que trabalhava como auxiliar, mas que eu nunca tinha visto na vida. Logo, fiquei com uma desconhecida sozinha na escola. Os minutos pareciam horas e a noite nunca foi tão escura. Eu tive muito medo. Me senti abandonada, esquecida e sem valor, pois só quem não tem valor é esquecido. Claro que eles chegaram para me buscar algum tempo depois do horário correto. Contudo, essa memória e todos os significados emocionais que elas produziram em mim ficaram impressos na minha mente e nas minhas emoções. A prova disso é que, durante muitos anos, já na fase adulta, casada e com filhos, todos os dias ao entardecer eu sentia uma angústia no peito. E minhas mãos transpiravam, uma sensação forte de ansiedade, como se eu estivesse à espera de algo ruim para acontecer. Então, ela viveu essa experiência de se sentir abandonada na escola, esquecida. E aí, já na vida adulta, toda vez ao entardecer, ela sentia essa transpiração e essa angústia no peito, já esperando por algo ruim acontecer. Por quê? Porque quando, lá na infância dela, ela foi esquecida, né? É claro que ela não foi esquecida pelos pais. Alguma coisa aconteceu e eles demoraram mais de chegar. E quando a gente tá esperando, não sei se você já percebeu, quando a gente espera alguém, parece que um minuto não passa. Imagina para uma criança, né? Então, ela se sentiu desse jeito. E aí ela continua. Assim como esse exemplo, se eu e você olharmos as nossas histórias de vida, veremos que temos incontáveis experiências empilhadas que de alguma maneira nos fizeram sentir sem importância, abandonados, traídos, sem capacidade de realizar, com medo, injustiçado, humilhado, comparado e rejeitado.
Quanto maior o número de vezes e a intensidade que essas experiências aconteceram na nossa vida, maior o reforço para a nossa alma, razão e emoção, de que somos culpados, incapazes, indignos, sem valor e não merecedores. Então, quanto mais experiências dessa, ou quanto maior o impacto emocional, mais enraizada, mais fortalecida é essa crença. Lembra que eu falei pra vocês, né? Que às vezes eu me perguntava, Senhor, né? Por que ainda é tão difícil? Porque às vezes eu volto ainda a fazer as mesmas coisas. E aí eu lembrei, falei assim, gente, tem 30 anos que eu tenho isso, tenho esse hábito, né? Eu penso dessa forma, então tá enraizado. Por quê? Por causa da quantidade de vezes que a gente se sentiu daquele jeito. E não necessariamente pode ter sido de fato que isso aconteceu, mas você se sentiu. Por exemplo, é muito comum crianças que perdem os seus pais, né? Seja por questão de morte, ou seja por ausência física e às vezes ausência emocional também, né? Por exemplo, pais que se separam e aí o filho cresce sem o pai, que o pai vai embora, né? E assim a gente vê ex-marido, ex-mulher, ex-sogra, mas a gente não vê ex-filho. O filho continua sendo filho, mas por ausência paterna, esse filho se sente abandonado. Foi isso que aconteceu comigo, né? Eu tinha pouca proximidade com o meu pai. E eu lembro, né, que eu fazia o quê? Todos os anos eu esperava uma mensagem do dia do meu aniversário do meu pai. E eu nunca tive. E ele nunca mandava mensagem. E aí eu lembro que quando eu fiz 12 anos, eu recebi uma mensagem dele, dizendo feliz aniversário, filha, que Deus abençoe e tal. E quando eu recebi aquela mensagem, eu fiquei tão feliz, eu pulava de alegria, falando, meu Deus, meu pai lembrou de mim, meu pai lembrou de mim, meu pai lembrou de mim. Eu pulava de alegria. Passado alguns dias, eu fui mexer no celular da minha mãe. E aí eu vi lá nas mensagens enviadas, que ela tinha enviado uma mensagem pro meu pai, dizendo, olha, hoje é aniversário da Monique, manda uma mensagem pra ela. E aí era como se tivesse desmoronado aquela felicidade pra mim, por quê? Não era que meu pai tinha lembrado de mim, mas a minha mãe que tinha lembrado ele, né? E não, hoje eu entendo, né, que cada um seguiu sua vida e tal, mas a minha criança lá no passado, ela se sentiu abandonada. E aí, como a Camila fala, só quem não tem valor é abandonado. E aí eu já tinha essa experiência da falta do pai, mas eu também tinha a minha mãe que estava comigo, nos criava, mas ela era muito ausente também. E eu via, me sentia, né? E os poucos momentos que a gente estava junto, ela sempre estava criticando, né? E aí eu lembro você que feridos ferem. Então, hoje eu sei que ela era uma mulher ferida, mas naquele tempo não. Naquele tempo, o que eu me sentia? Sem valor, sem capacidade de fazer algo, porque se eu tivesse valor, o meu pai e a minha mãe estariam comigo. Coisas que foram o jeito que eu vi e que ficou impresso na minha mente, né? E aí hoje, depois, antes de eu entrar na jornada, o que eu comecei a ver? Eu comecei a perceber o quanto que isso ainda reverberava na minha vida. Das crenças de baixo merecimento, de baixa capacidade, né? E aí eu não entendia, poxa, por quê? Eu conheço tanta coisa, eu me esforço tanto, eu estudo tanto, por que eu não consigo romper nessa área, na minha área profissional? Por quê? Né? Por que eu tenho que voltar? Eu voltei atrás, né? E na minha área profissional. Eu falei assim, gente, como assim? O que tá errado? E aí, uma coisa importante, né? Quando a gente começa a estudar, por exemplo, sobre finanças, se você estudar sobre finanças, se você colocar o conhecimento em prática, você vai sair da escassez financeira que você tá. Você vai conseguir pagar suas dívidas, você vai conseguir ter uma vida mais confortável. Só que se você não curar suas emoções, as suas crenças sobre o dinheiro, o que vai acontecer? Você volta pro mesmo lugar. Então, isso são coisas que a gente precisa tratar as nossas crenças, por mais que seja difícil. Não, Monique, mas eu não sei. Existe um caminho, né? Aqui no Plenitude você já vai ter muito conhecimento sobre isso, mas também tem o método CIS, que eu já falei pra vocês várias vezes, que você merece.
como eu mereço também. Então, a gente precisa ir ressignificando isso, né? Dando um novo significado, porque aí já não vai ter mais aquele peso que tinha sobre nós. E aí você vai começar a falar assim, não, eu consigo sim, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Então, existe um caminho e a gente precisa segui-lo. E aí, vamos continuando. Aí ela fala assim, ó, eu gosto de comparar essas experiências, seus significados e sentimentos a uma coleção de post-it que vamos aceitando e que a vida colhe em nós. Eu vou pegar um post-it, peraí. Eu sou visual, né? Então eu gosto de que você entenda bem como como eu gosto de ver, de entender. Então ela fala que é como uma coleção de post-its que a gente vai aceitando, que colhe na vida em nós, manchando a nossa identidade dada por nosso Criador. São tantas palavras de invalidação, de acusação, gerando culpa que, em todo o tempo, não temos a menor ideia da verdade que foi colocada sobre nós. Não reconhecemos mais nossos dons e nosso valor e seguimos a vida desconectados do propósito, dos planos de Deus para nossa vida. Então é assim, ó. Ai, desculpa. É como se fosse post-it. Todas as vezes que você ouviu, você não tem valor, você é burra, você é, sei lá, você é a razão dos motivos dos meus problemas. Todas as vezes que a gente passou por forte impacto emocional ou por repetição, foram colocados post-its em nós. Post-its que foram denegrindo a imagem que o Senhor tem. Então agora eu olho no espelho e eu já não vejo mais a Monique que o Senhor planejou pra mim. O que eu tô vendo? Tá distorcido. Eu já não consigo ver mais. Então, o que a gente tem que fazer? Ressignificando as nossas crenças e tirando esses post-its, falando, eu sou amada, eu sou bondosa, eu sou humilde, eu sou feliz, eu sou paciente, né? Quando a gente vai fazendo o exercício do eu sou, é como a gente estivesse tirando esses post-its da nossa vida, entende? Então, as nossas memórias de dor foi que nos fizeram nos desconectar, né? Não enxergar mais aquilo que Deus planejou para cada um de nós. E ela continua aqui. Qual é a solução? Eu tô batendo muito no celular, né? Ó, a solução, ela fala assim, ó, só conheço uma, fazer o caminho de volta por meio do perdão que causou danos, por meio do perdão do que causou danos ao entendimento do seu valor e criação de um relacionamento forte com o Pai. Ou seja, então precisa perdoar aquilo. Por exemplo, todas as vezes que a minha mãe falava coisas ruins ao meu respeito, todas as vezes que eu me sentia abandonada pelo meu pai, o que eu preciso fazer? Eu preciso perdoar ele, perdoar a minha mãe, perdoar o meu pai por tudo que eles fizeram por mim e buscar em Deus o fortalecimento da nossa conexão, da nossa intimidade com Deus. E lembra, perdoar é uma escolha, não é um sentimento. Não é algo que você sente assim, não, eu tô sentindo no meu coração que eu vou perdoar. Não, é uma escolha que você precisa fazer. Uma escolha de todos os dias de perdoar. Todas as vezes que você lembrar do passado, você fala, não, eu preciso perdoar. Jesus, eu escolho perdoar. Deus me ajude a perdoar. E tem um livro que eu sempre indico que chama A Isca de Satanás. Fala sobre a ofensa, né? E ele é muito bom. E tem no YouTube uma playlist. Eu vou adicionar também no meu canal essa playlist, que é um estudo que o John Bevere faz sobre a ofensa, sobre a falta de perdão, que é muito maravilhoso, porque a gente consegue compreender
mais profundo o que é isso mesmo, de que é uma escolha, né, de todos os dias você fazer isso. E o John Bevere, lá no final, ele começa a falar, ele termina dizendo assim, que é pra você e eu orarmos por aquela pessoa que nos ofendeu. Né? Hoje eu já não tenho mais a minha mãe aqui nesse plano material, mas eu tenho meu pai, eu tenho a minha irmã, que eu consegui perdoar pela graça de Deus. Não, assim, é Deus que ajuda a gente a perdoar. E a gente precisa entender o quê? Que eu e você também erra. E a Bíblia diz que se eu e você, na oração do Pai Nosso, que se eu e você não perdoar os nossos irmãos, a quem nos ofendeu, nós também não seremos perdoados, entende? Eu e você também temos nossas falhas, eu e você também falha, a gente também peca, a gente precisa do perdão do Senhor. E esse perdão só será liberado para nós se nós perdoarmos a quem nos ofendeu. É forte quando, eu sempre digo, né, às vezes as pessoas querem pegar só a parte que interessa da Bíblia, só a parte de coisas boas, que assim, que você acha que é boa, né? E a parte que você julga ser ruim, por exemplo, perdoar quem te ofendeu, você vai dizer o quê? Ah, não, mas como é que eu vou perdoar? Não vou perdoar não. Mas aí você tá retendo o perdão do Senhor na sua vida, se você não perdoar quem te ofendeu. E eu digo mais, né, um dia desses, depois, quando chegar, a gente vai falar um dia específico de perdão, né, de confissão, e eu vou contar algo pra vocês. Mas eu precisava confessar um erro. Mas eu ficava uma luta entre eu e o meu orgulho. Minha carne tremia, assim. Eu falava, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Senhor, me ajuda. Mas eu tava entendendo que eu precisava liberar um perdão. Eu precisava pedir um perdão, na verdade. E quando eu comecei a... Todos os lugares que eu ia, todas as igrejas que eu ia, falava de perdão. As pregações que entravam no YouTube falava de perdão. E eu falava, Senhor, fala de confissão. Eu falava, Senhor, eu tô entendendo que eu preciso pedir perdão. Me ajuda. Aí eu consegui, pra glória de Deus, consegui moer o meu orgulho e pedir perdão. E aí, o que aconteceu? Depois foi um dia tão maravilhoso, assim, saiu um peso de dentro, de cima de mim. Porque assim, ó, se você confessa aquilo que você errou, você traz luz. Então o inimigo não tem mais legalidade para oprimir você porque você errou, né? E aí, o que aconteceu? Eu senti uma paz tão grande no meu coração, e eu falei assim... Aí eu fui tomar banho, né? Na hora que eu entrei no banheiro, eu pensei assim, caraca, será que Deus já tinha falado tantas vezes pra eu fazer isso, eu demorei tanto de fazer, e eu peguei e pensei, né, será que eu não confio de fato que os planos de Deus, eles são bons, e Ele não falaria algo pra eu fazer que não fosse para o meu bem? E me caiu essa ficha, eu fiquei muito pensando nisso, né? Não é só sobre o que a gente faz, mas é aquilo que faz a gente fazer o que a gente faz, entende? Lembra que eu falei? A gente precisa ver por que eu faço o que eu faço? E por que eu não faço o que eu deveria fazer? A gente precisa sempre se perguntar, né? E aqui é sobre perdão, mas também entrou falou no meu coração de falar isso pra você, sobre pedir perdão também. E vamos continuar, né? Então, o caminho é qual? É perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou, que colocou, que fez a gente se sentir rejeitado, não amado, não pertencente, mas também criar um relacionamento com Deus mais íntimo, né? E aí a gente vai arrancar a gente precisa arrancar as post-its. E precisamos aprender a tirar todas as mentiras que aceitamos sobre nós, para colocar no lugar delas a verdade declarada pelo nosso Pai, sobre quem nós somos para Ele, sobre o quanto somos únicos, amados, guardados, mimados pela sua misericórdia e graça, e o quanto fazemos parte do projeto de Deus para essa terra, e só conseguimos reconhecer a solução buscando a verdade. Por isso, precisamos alimentar nosso espírito diariamente, da mesma maneira que alimentamos o nosso corpo,
ou seja, estabelecendo um relacionamento diário com Deus por meio da leitura da Bíblia, por meio de um tempo de oração, de adoração com os louvores, que fortaleça o relacionamento com aquele que nos formou, ensinando a nossa mente e o nosso coração, razão e emoção, a ouvir o que ele diz a nosso respeito. Então, é preciso a gente liberar o perdão e é preciso a gente fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E a gente fortalece como? É com oração, é com jejum, é com adoração, é com palavra. Por isso que eu falei para vocês aquele dia, né? Como que eu tenho feito? É todo dia, é louvor, é adoração. E acredite, espaços não ficam vazios. Essa semana a gente tá indo fazer uma avaliação do Samuel, né? Todos os dias. E aí hoje o profissional cancelou. Ele disse que por motivos pessoais ele foi cancelado. Então só amanhã que a gente vai retornar lá. Então hoje, o horário que eu ia ter lá com ele, ele vai ser preenchido por outra coisa. Né? Se você, como mãe, não fizer o seu parte como mãe, alguém vai fazer. Espaços não ficam vazios. Se você, mulher, não cuidar do seu cônjuge, não cuidar do seu marido, do seu noivo, do seu namorado, outra pessoa vai cuidar. Essa é a verdade. Então, espaços não ficam vazios. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. Se eu e você não intencionalmente buscarmos ao Senhor, o espaço que é do Senhor vai ser preenchido por outra coisa. Vai ser preenchido pelo celular, vai ser preenchido pela televisão, vai ser preenchido por notícia ruim, por alguma coisa. Então, a gente precisa se alimentar da fonte que é o Senhor, não das coisas ruins dessa vida. As coisas ruins a gente vai ter sempre, né? Eu tô quase igual a Camila, né? A Camila faz muitos anos que não assiste TV, e eu também não assisto. Às vezes, quando eu quero assistir, outro dia eu coloquei aqui na TV, liguei a TV, eu não sabia nem como é que eu colocava na TV. Eu falei assim, gente, a pessoa não sabe, mas eu prefiro ser uma alienada feliz do que saber de tudo e ser triste, ansiosa, não ter medo de andar na rua, porque só acontece coisa ruim. Então, não. Deixa, as coisas que realmente preciso saber, elas vão chegar até mim. Então, eu chego e pergunto pro Ismael, Mael, aconteceu alguma coisa importante que eu preciso saber? Ah, aconteceu. Ah, não aconteceu nada. Então, tudo bem, sigo minha vida. E aí eu oro a Deus pelas pessoas que estão em sofrimento, que estão doentes, né? Eu não tô lá, eu sei que elas estão sofrendo, mas eu não preciso ver e me alimentar disso, achar que só tem coisa ruim no mundo, porque não tem. Tem coisa boa. E aí tem um exercício que uma vez eu fiz, que era assim, ó, nos últimos 7 anos, se escrever tudo que era de bom e tudo que era de ruim que tinha acontecido comigo. E aí, 90%, 95% das coisas que tinham acontecido eram boas, não eram ruins. Mas a gente põe muito foco na coisa ruim e o que a gente foca expande. Então, por que a gente não foca na palavra de Deus? Por que a gente não foca em oração? Por que a gente não foca no louvor? Ah, ontem mesmo eu tava me senti triste por um acontecido no dia e eu, ali no carro, eu peguei e falei assim, aí comecei a louvar o Vitorioso És do Gabriel Guedes. Eu gosto muito dos louvores que ele louva. E aí eu comecei a louvar. Eu chorei ali no carro, porque Deus é assim, ele me encontra em todo canto. Em casa, na rua, na igreja. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça que eu preciso cuidar de mim, da minha vida. Não é da vida dos outros. Então, dane-se que a pessoa tá perguntando, olhando, você tá doido, tá chorando por quê? Deixa eu conectada aqui com o meu Pai. E assim é na sua vida também. Tá disponível pra mim e pra você, basta a gente buscar. Deus não tem filhos preferidos, né? Mas ele tem filhos que escolhem intencionalmente estar em sua presença. E eu dou parabéns pra você que está aqui. E que você deixe essa palavra entrar no seu coração e mudar o que ela precisa mudar aí dentro. Né? Por muitos anos eu orei e eu ainda oro. Deus, revolve a minha terra, tira as pedras, tira os espinhos, porque eu quero ser uma terra fértil. E a gente vai ter um dia que a gente vai falar sobre a parábola do semeador. Então, a gente precisa estar nesse lugar de oração, de leitura da Bíblia, de louvor. Então, é todo dia, todo tempo, né? Então, tô angustiada, vai ler a Bíblia.
né? Se você recebesse uma carta de amor da pessoa que você ama, eu tenho certeza que você não ia pedir pra sua amiga ler pra você. Eu tenho certeza que você ia entrar em casa, trancar o quarto, se jogar em cima da cama e ler aquela carta de amor. E aí você tem uma carta de amor que o pai escreveu pra você. E você não lê? Você precisa ler. Você come e bebe água todo dia, lembra? Você precisa comer da palavra, você precisa se alimentar, precisa beber da água. E a água viva jorra de Jesus. Você precisa se alimentar dele. E isso vai ser fundamental, porque eu olho as coisas mais difíceis, mais encrencadas, vamos dizer assim, da minha vida, eu tô conseguindo me libertar agora com conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus parece por falta de conhecimento. Agora com conhecimento, com ferramenta, junto com a Febracis, com a Camila, na mentoria. Mas antes disso, Deus já me curou de tanta coisa. E curou com o quê? Com o evangelho puro e simples, a palavra de Deus me curando e deixando essa palavra entrar no meu coração e mexer com o que tinha que mexer aqui dentro. Né? Não é só pra você ler, mas é como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como que eu posso aplicar isso na minha vida? E ontem eu tava aqui vendo, né, que quanto que... Hoje eu tô lendo em Atos, eu falei pra vocês, e aí ontem a palavra, o capítulo que eu li, ele falava assim, ó, que é preciso antes obedecer primeiro a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nossa, e essa palavra ficou no meu coração, porque às vezes alguém pode falar assim, por que você tá fazendo isso? Quer se aparecer? Não, não quero me aparecer. Mas eu quero que você encontre o caminho de volta. Porque é uma missão de socorro se eu não fizer isso. E aí eu comecei, antes de começar em Atos, eu tava lendo Neemias, Esdras e Esther. E eu achei tão lindo que quando o povo tinha um problema, o que eles iam fazer? Eles iam orar, eles iam buscar a Deus, ia jejuar. Hoje, muitas vezes você tem um problema, eu e você temos um problema, a gente quer ir chorar, quer assistir um filme pra tirar o problema da cabeça, mas o caminho melhor era a gente ir orar primeiro, a gente ir consultar a Deus. E agora em Atos, a mesma coisa, Jesus falou assim pra eles, antes de subir aos céus, falou, vocês ficam reunidos aqui, porque eu vou fazer, o meu Espírito Santo vai descer sobre vocês. E eles permaneceram no jejum, na oração e na meditação da palavra. Eles permaneceram unidos, né? A gente precisa dessa união. Por isso que eu falo pra você que tá aqui, tá no grupo, a gente é um grupo de oração, eu oro por vocês todos os dias. E eu tenho certeza, e oro também por quem não tá no grupo, mas se você estiver no grupo, você vai receber mais coisas, vai receber a live, o louvor, a oração do dia, vai ser melhor, você vai receber mais, estar mais perto. E lembra, todo ser humano precisa se sentir pertencente, você tá sendo pertencente numa comunidade que a gente tá criando. Uma comunidade que vai fazer o quê? Vai buscar a Deus. Não é sobre religião, é sobre buscar a Deus. É sobre ter o Jesus como o centro, como o único e suficiente Salvador. É sobre isso, é sobre isso. E também sobre isso, ontem eu falei que eu tinha um convite pra fazer pra você. Ontem eu tava aqui orando à tarde e Deus colocou no meu coração de fazer um jejum. E eu queria convidar você também pra fazer parte do jejum comigo. Como que é o jejum? O jejum é um tempo que você aí o tempo você decide, tá? Porque tem gente que tem problemas de saúde, que não pode ficar muito tempo, que só consegue fazer o jejum da manhã, então não vai tomar o café, vai tomar só o almoço. Cada um dentro da sua vida, tá? Mas você veja como que você pode fazer o jejum. E o jejum é de alimento, tá? Não é de celular, não é de coisas assim. Nesse momento é de alimento, tá? E jejum sem oração e sem leitura da Bíblia não é jejum, é dieta. Então eu quero te convidar para se juntar junto comigo nesse jejum. A gente vai fazer um jejum. Por quê? Por nossas vidas, para que nós estejamos mais conectados e mais sensíveis. Porque uma coisa que eu percebo é que quando eu estou em jejum, eu tenho um dia específico na semana que eu faço isso, e a gente fica muito mais sensível à voz do Senhor, né? E a gente começa a ver o Senhor fazer maravilhas. Não é para fazer jejum para Deus fazer algo, é para nós nos conectarmos mais ainda com Deus. Então, eu quero convidar você para fazer esse jejum comigo, né?
E aí você vê o horário que você vai fazer, mas aí amanhã, quando for umas 18 horas, eu vou mandar uma oração no nosso grupo, pra gente entregar o nosso jejum ao Senhor. Mesmo que você entregue antes, ore a Deus antes, e no final do dia, do final da tarde, eu vou mandar uma oração pra gente entregando o nosso jejum ao Senhor, para que o Senhor continue falando conosco, né? E a gente esteja sensível. Lembra que eu falei, Deus fala todo tempo, mas às vezes a gente não está sensível. E esse jejum a gente vai fazer para quê? Para estarmos mais conectados com o Senhor. Lembra, relacionamento com o Senhor, através da palavra, da oração, e o jejum também é muito importante. Não é só para o Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente vê que nossos irmãos também faziam isso. E Jesus disse, olha, quando o noivo está na festa, tem que todo mundo comer, celebrar. Mas vai chegar um tempo em que o noivo não vai estar mais aqui. Ou seja, que ele já teria morrido, estaria no céu. Mas nesse tempo era para que nós fizéssemos o nosso jejum, tá bom? Exercício. O exercício de hoje é escrever. Escreva 3 memórias mais fortes de experiência que você viveu na infância ou adolescência que te fizeram sofrer, né? O que foi que aconteceu? Escreva o que aconteceu e qual foi o sentimento que você teve naquele acontecimento. O que te gerou? Lembra? Ó, aqui quando eu escrevi aquilo quando a gente queria brincar. E a minha irmã foi pedir pra minha mãe e ela falou que eu era a razão dos problemas dela. Esse foi um dia que ficou muito forte pra mim. E o que isso gerou em mim? Gerou um sentimento de culpa. Gerou um sentimento de... Foi de culpa mesmo. Depois, outros que eu me senti injustiçada. Então você vai escrever 3 momentos fortes, 3 experiências que foram fortes pra você, te marcaram, né? E se você não lembrar, peça ao Senhor pra te lembrar. Lembra? Ore por tudo. Ore para que o Senhor te traga consciência. E aí você vai escrever também o sentimento que você sentiu. O que foi que você sentiu quando você ouviu aquilo, né? E depois a gente vai ver que a gente fica repetindo isso na vida. Pode ter certeza, igual eu me senti abandonada, né, muitas vezes. E o que acontecia? Quando me acontece alguma coisa hoje, coisas bestas, assim, tipo simples, o Ismael saiu antes de mim pra ir pra igreja. Isso me gerava um sentimento tão ruim. E aí depois eu fui ver que era o mesmo sentimento que eu sentia lá na infância, do abandono. Por quê? Tudo que me acontecia agora, eu alimentava aquele sentimento dentro de mim. E quando eu comecei a ter consciência disso, as coisas começaram a mudar. Porque, ele não tá me rejeitando, ele só precisou ir primeiro porque ele precisava abrir a igreja. Então, até nessas coisas simples, a gente tem coisas que aconteceram no passado que influenciam hoje. Lembra, a Camila, tantos anos depois que aconteceu aquilo dela ser esquecida, dela ter se sentido esquecida, abandonada na escola, à tarde ela sentia a angústia, dor no peito. Por quê? Porque tinha aquela memória de dor no passado. E a gente precisa se curar. Se não for pela gente, quem a gente ama. Porque senão a gente vai fazer as mesmas coisas com ele. Por que esses dias, aquele dia que eu contei pra vocês, eu fui capaz de dizer com tanta paciência pro meu filho de que aquele comportamento não combinava com ele, porque ele é um menino especial, ele é um menino amado, educado, carinhoso. Por que eu fui capaz? Porque eu estou me curando. Então a gente precisa ir se curando, tá? E as lives eu tô deixando só por um dia no Instagram, depois tá sempre no YouTube, tá bom? Quero pedir pra você ver o gravado. A tia tá dizendo ali que vai ver o gravado, né? Então assiste o gravado pelo YouTube, tá? E você que não é inscrito ainda, se inscreve lá, me ajuda que a nossa mensagem chegue mais longe. E aqui a Isabel dizendo, né? Eu também, Isabel, também passei por uma situação assim. E lembra que eu falei que eu tinha muito medo de dormir? Era por conta de coisas que aconteciam à noite, quando todo mundo tava dormindo. Então,
Eu carreguei isso por muito tempo, mas glórias a Deus que Ele nos liberta. E eu fui tão curada, tão curada, tão curada. E essa cura está disponível para todos nós. E lembra, como a gente falou aqui, uma coisa é o que? É o perdão. É liberar o perdão para quem fez isso comigo e com você. E buscar em Deus, em Deus. Lembra, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Inclusive o abusador, o agressor, a gente consegue. Vamos fazer nossa oração? Deus é fiel. O livro, o hino de hoje é Quem Sou Eu, do PG. Hoje eu estou correndo um sério risco aqui de ter direitos autorais, mas eu vou colocar ele, esse hino é tão lindo. Quem Sou Eu, do PG. Esse daqui é com outra pessoa, deixa eu ver o original. Isso. Vamos fazer a nossa oração e aí a gente encerra depois, tá bom? Pai querido, nós nos apresentamos diante de Ti a nossa vida. Nós pedimos que traga a nossa memória todas as experiências que nós vivemos, que adulteraram nossa imagem, nossa identidade, nosso valor. Eu clamo que limpes do nosso coração e da nossa mente todas essas memórias, deixando que delas fiquem apenas o aprendizado, tornando-nos mais forte, mais sábio, mais humilde e mais parecido com o ser humano que o Senhor nos fizeste para ser. Decidimos perdoar as pessoas que atacaram, mesmo sem intenção, com palavras e ações, a nossa identidade dada por Ti. Eu amo a todas e olho para elas com a mesma misericórdia que eu quero que Tu olhes para mim todos os dias. Declaro que a partir de hoje nós só aceitaremos sobre nós o que vem de Ti e vamos viver os Teus projetos para nossa vida, pois vamos Te buscar todos os dias e conhecer mais de Ti, conhecendo assim a verdade sobre nós. Escuta a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pai amado, Pai querido, Senhor da nossa vida, seja o centro, Pai, seja o centro da nossa vida. Senhor, Tu és como o sol que nos aquece, Tu és, Senhor, o ar que nós respiramos, Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer, Pai. Senhor, nos ajuda a perdoar quem nos ofendeu, nos ajuda, Senhor, a liberar os pesos dessa vida, Pai. Senhor, que nós venhamos lembrar todos os dias quem nós somos no Senhor. Senhor, que mesmo em meio ao pecado, o Senhor não nos abandona, não desiste de nós, Pai. E que a gente não venha desistir também, Senhor, dos nossos. Que a gente não venha desistir com omissão, nem desistir com palavras, Senhor. Que a gente não desista dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos cônjuges também, Senhor. Dos nossos empregos, nossa vida profissional, da nossa vida financeira, mas nós entregamos a Ti, Senhor, para que nós venhamos, meu Deus, restaurar nossa identidade no Senhor, para que, Senhor, a nossa vida glorifique o Teu nome, Jesus. Que a transformação que nós vivermos, Pai, que seja também ensinada ao próximo, Pai, e que a gente olhe para todos, Pai, com a misericórdia e a bondade que o Senhor olha para cada um de nós. Senhor, toma a nossa quarta-feira nas Tuas mãos. Senhor, abençoa grandemente. Senhor, que todas as vezes que vier na nossa cabeça uma memória de dor, que a gente venha também lembrar que no Senhor nós podemos vencer também essa dor. Lembrar de que nós somos o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Eu te agradeço, Deus, confiando, porque eu sei que o Senhor é bom. Teus planos são bons para nós, Pai. Que a gente venha viver cada um deles para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Então vamos lá viver essa quarta-feira maravilhosa. Eu tô na blusa do Pilates, eu não vou pro Pilates hoje, mas eu vou fazer uma caminhada. Eu gosto de caminhar ali na natureza e vai ser bênção. Lembra, precisa cuidar do corpo. Uma mente forte não habita num corpo fraco. Então você cuida aí do que você come, cuida aí do que você
tá fazendo, faz um alongamento do seu jeito, faz uma caminhada se puder, se não puder, faz uns polichinelo, se não puder, faz uns abdominal, faz alguma coisa, te põe em movimento, porque isso gera hormônios bons que fazem a gente se sentir bem. Então, eu sei que vai fazer muito bem pra você, tá bom? Beijo no seu coração. Ah, lembrando, amanhã vai ter aula da Camila às 7 da manhã, né? Então, eu vou fazer o nosso devocional às 6h30. Eu sei que é um pouquinho mais cedo, mas acredita, vai valer a pena. 6h30. Então, 6h30 eu vou ligar aqui, já vou começar a orar e já vou falar. Porque no máximo 7h15 a gente precisa acabar, porque tem a aula dela, tá bom? Então, a gente precisa estar na aula dela também. Beijo. Eu vou avisar lá no grupo e assim que ficar gravado, eu coloco lá no nosso grupo também. E lá na playlist tem tudo salvo lá no YouTube, tá bom? Um beijo, meus amores. Deus abençoa. E isso aí, ó. Tem uma amiguinha aqui dizendo que é pra dançar em casa. Dança em casa. Faz alguma coisa. Eu tenho, ó, isso aqui é só pras casadas, tá? Mas eu ouvi uma fisioterapeuta dizendo que o professor dela falava assim, ó, você precisa fazer atividade física. Só pras casadas, lembra? Se não fizer atividade física, faça amor, pelo menos, tá? Então fica a dica aí pra você. Mas faça alguma coisa, em nome de Jesus. Beijo.